Homem é assassinado com 12 tiros na frente da filha de 6 anos, em pleno Dia dos Pais. Temendo grande contaminação pelo coronavírus, autoridades da saúde e educação se mostram contrárias à volta do ensino presencial. No futebol, jogadores do Imperatriz contaminados pela Covid-19 provocam adiamento da partida com o 13. E ainda, a história da pequena Raíssa, uma criança que, apesar das dificuldades, não desiste do sonho de se tornar bailarina. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente abre o Borborema Notícias de hoje mostrando que continua repercutindo a morte de um homem na frente da própria filha de 6 anos. Ele foi executado com 12 tiros quando comemorava o Dia dos Pais na capital paraibana. Felipe Pereira da Silva, de 28 anos, estava na casa do pai, no Valentina de Figueiredo, loteamento Sonho Meu, quando foi surpreendido por 3 homens que chegaram em uma moto e em um cavalo, atirando contra ele. Ele estava na frente da residência junto com familiares e com a filha, de 6 anos de idade. No momento em que os criminosos dispararam contra Felipe, um parente se jogou na frente dele. As balas pinaram, de acordo com o delegado Diego Garcia. Ele então fugiu e durante a perseguição foi atingido com pelo menos 12 tiros. A execução cometida aí por pelo menos 3 pessoas, os quais se utilizaram de motocicleta e pelo menos 3 armas de fogo, perseguiram essa vítima nesses veículos e utilizando também de um cavalo. Dispararam contra a mesma cerca de 12 vezes, já vejo que esse foi o número de projetos. Então, clara intenção de executar essa vítima aí sem piedade. De acordo com o delegado Diego Garcia, Felipe era usuário de drogas, não tinha passagens pela polícia, mas já tinha sofrido um atentado há cerca de 5 anos. Eu já sofri uma tentativa de homicídio tempos atrás. Na ocasião, inclusive, o seu amigo foi assassinado nessa tentativa. E tudo isso será objeto de investigação, porque muito provavelmente isso decorre da guerra entre facções. Os primeiros tiros, ele estava junto com os familiares. Nenhum dos tiros chegaram a ser disparados, já que as balas pinaram. No caso, as que dispararam foi durante a perseguição. Isso. O primeiro intento foi executar a vítima quando ela ainda se encontrava em sua residência, na presença de familiares. Familiares intercederam, tentaram ainda perseguir os assassinos, mas esses tiveram êxito aí na execução da vítima. Um caso chamou a atenção neste fim de semana aqui em Campina Grande. Um homem foi flagrado xingando o fiscal que reclamou por ele não estar usando máscara para circular pelo terminal rodoviário. Após a repercussão, ele acabou pedindo desculpas. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o uso de máscara é fundamental para evitar a transmissão do coronavírus. Mas nem sempre as pessoas querem seguir a norma. Aqui no terminal Argemiro de Figueiredo, um flagrante chamou a atenção. Na sexta-feira, uma discussão entre um fiscal e um homem que não usava máscara repercutiu nas redes sociais. O vídeo foi gravado por uma digital influencer. Minha gente, é por causa de gente irresponsável dessas que tem um monte de gente doente por aí, viu? A digital influencer Luciara Moura, que gravou o vídeo, falou sobre o flagrante. E a minha primeira atitude, como cidadã que tem pessoas de grupo de risco em casa, foi de gravar para conscientizar outras pessoas, né? Que tem que ter responsabilidade social, que a máscara é um item essencial para a não transmissão, né, do vírus, e que cada um fazendo sua parte, a gente vai sair dessa logo logo. Duval Júnior, administrador do terminal, disse que o fiscal não tem autorização para falar sobre o caso, mas conforme ele, a situação foi informada ao DER. O administrador disse que após o episódio não houve mais atrito. Depois do episódio o cidadão saiu, houve uma repercussão nas redes sociais, o cidadão até se retratou, pedindo desculpa, botou uma mensagem. E nós estamos aqui para dar segurança à população que aqui frequenta e para a nossa própria segurança. Ele afirmou
que isso foi um caso isolado e as pessoas que chegam ao terminal sem máscaras são orientadas pelos fiscais. A orientação é essa, nós vamos continuar fiscalizando, vamos continuar cobrando, porque existe um decreto do governo do estado e nós vamos cumprir a risca. Então o cidadão que se achar que não é necessário usar máscara, então pode ficar do terminal para fora, mas aqui dentro não vai poder permanecer. Quanto ao caso da sexta-feira, o homem usou as redes sociais para pedir desculpas pelo ocorrido. Ele disse que se sentiu obrigado de se desculpar com quem quer que tenha se ofendido. Na postagem, ele afirmou que reagiu a uma abordagem inapropriada do funcionário. Lamentou a repercussão negativa. Reconheceu que estava sem máscara, que a tinha deixado no carro e foi apenas pegar a informação. No final, reafirmou o seu pedido de desculpas. O atendimento para pacientes com suspeita da Covid-19 em Campina Grande passará por mudanças. Os detalhes você confere com o repórter Marcos Vasconcelos. A Prefeitura de Campina Grande anunciou que a partir do próximo dia 17, segunda-feira, as pessoas que estão com suspeita de ter contraído a Covid-19 devem se dirigir até o Hospital Pedro I e não mais a UPA do Alto Branco. Irá acontecer até o fim do mês um processo de transição. A UPA do Alto Branco vai atender pessoas que estão com a Covid, mas também pessoas que estão com outras doenças. Mas a partir do dia 1º de setembro, o atendimento vai acontecer exclusivamente aqui no Hospital Pedro I. A mudança, de acordo com a Prefeitura, é porque o número de casos vem diminuindo e também a quantidade de pessoas internadas no hospital também vem em queda. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. No próximo bloco, você confere como foi o fim de semana no futebol. E ainda, temendo grande contaminação pela Covid-19, aulas presenciais continuam suspensas em Campina. Em Campina Grande, aos poucos as atividades estão voltando à normalidade. Mesmo que de forma parcial, alguns setores estão oferecendo serviços antes suspensos por conta da pandemia. No entanto, a pergunta que se faz no momento é com relação às escolas. Existe condição de voltar com o ensino presencial? Confira na reportagem. Os campinenses têm visto nas últimas semanas a liberação de vários setores da economia. Primeiro, o comércio, depois os shoppings, seguidos de bares e restaurantes e, por fim, eventos com 30% da capacidade total, sem ultrapassar 100 pessoas e ainda os rachas de futebol. E aí vem a pergunta: e as escolas? O que dizem os números em relação aos estudantes? De acordo com o governo do estado, desde que a pandemia começou, o número de casos em crianças e jovens de 0 até 19 anos não ultrapassa a média de 1%. Já o número de óbitos na mesma faixa etária fica na média de 0,3%. Por isso, para o secretário executivo de saúde do estado, a decisão para a retomada das aulas presenciais não passa apenas pela segurança das crianças, mas principalmente pela segurança dos adultos. Há mais de 160 mil paraibanos com 60 anos ou mais, portadores de doenças que não têm cura, como hipertensão e diabetes. Essas 160 mil pessoas residem com crianças e adolescentes de entre 3 e 17 anos que estão em idade escolar. A imensa maioria deles, se estiverem em contato com o vírus, serão assintomáticos, não terão sintomas nenhum, mas terão grande capacidade de levar o vírus até as suas casas. Tanto na rede pública como particular, ainda não existe uma data para que as aulas presenciais retornem. A Secretaria Municipal de Educação vem realizando o planejamento para a flexibilização das atividades educacionais no município de Campina Grande, que ainda não existe uma data prevista para que isso possa ocorrer, mas se faz necessário o levantamento de informações, a aquisição de equipamentos, orientação de gestores e o diálogo com as demais instituições de ensino do município. Medidas rígidas de segurança e principalmente de convivência social terão que serem adotadas. Necessário se fará uma comunicação mais efetiva. Contudo, em face da ausência desse protocolo de segurança aqui no nosso estado, nós não vislumbramos ainda, no horizonte curto, a retomada das atividades presenciais, mas ela vai acontecer.
quando houver segurança para todos. Esse pai diz ser contra um retorno em meio à pandemia. Mesmo que os colégios sigam todos os protocolos de higiene, pode haver uma contaminação em massa dessas crianças e desses adolescentes. Não vai haver um número suficiente de pessoas nesses colégios para cuidar dessas crianças individualmente. Então as crianças, como vocês sabem, elas trocam material escolar, elas vão trocar alimentos, elas podem ir ao banheiro sem fazer a devida limpeza das mãos. Isso pode ocasionar uma contaminação muito grande dessas crianças. Segundo esse médico infectologista, existem ganhos para as crianças em um eventual retorno, mas é difícil saber qual impacto as aulas presenciais iriam trazer à saúde de funcionários das escolas e pais. Nenhum estudo pode prever como é que vai ser essa abertura e o impacto disso na epidemia. O que a gente sabe hoje é estudos na Suécia e na Finlândia, que são dois países muito parecidos, onde um fechou o colégio e o outro não fechou, mostrou que o impacto sobre as crianças não é nem tão grande. As pessoas mais impactadas são os professores e funcionários que trabalham no colégio. Agora é esperar para ver como é que vai ser essa abertura e decidir se isso realmente deve se manter ou não. E a gente muda de assunto para falar de futebol. Pela Série C, neste fim de semana, estava programado o jogo entre 13 e Imperatriz no Amigão. Porém, a partida foi adiada. 12 jogadores do Imperatriz testaram positivo para a Covid-19. Segundo informações da Federação Maranhense, os exames foram feitos na quinta-feira passada, antes da viagem do Imperatriz para Campina Grande. No entanto, os resultados só foram informados ontem, instantes antes do jogo. E o técnico do 13, Moacir Júnior, se solidarizou com os jogadores do Imperatriz. O treinador aproveitou o adiamento da partida para fazer um treino tático no gramado do Amigão, já avisando o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraibano na próxima quarta-feira, às 16h. Estávamos preparados para jogar, bastante motivados, né, por uma estreia no Brasileiro, e tínhamos também preparado alguma surpresa, né, a nível de escalação e oportunidades, mas infelizmente o jogo não aconteceu. Gostaria também de desejar assim uma pronta recuperação aos atletas aí do Imperatriz, que apresentaram aí esse Covid no exame, né? A gente quer que o pessoal se recupere da melhor forma e mais rápido possível, para que possam exercer suas profissões, e que a CBF também consiga, né, da próxima vez, agilizar esses exames para que não cause transtorno como aconteceu hoje. Já na noite de ontem aconteceu a estreia do Botafogo de João Pessoa. O Belo foi até Fortaleza e perdeu para o Ferroviário na Arena Castelão. Confira. Nem de longe a estreia foi do jeito que o torcedor do Belo sonhou. Jogando na Arena Castelão contra o Ferroviário, o Botafogo acabou perdendo. O primeiro gol foi marcado por Lucas Huck aos 7 minutos do segundo tempo. O goleiro Felipe ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar. 14 minutos depois, o atacante foi derrubado na área. Pênalti para o Ferroviário. O Wellington Rato cobrou e deu números finais ao confronto. Ferroviário 2, Botafogo 0. Agora o Belo vai tentar a reabilitação contra o Manaus, no próximo dia 17, em João Pessoa. Veja a seguir a história de determinação e persistência de uma estudante que sonha em ser bailarina. Voltamos com o Borborema Notícias e eu tenho um recadinho para você. Depois do sucesso da promoção de inauguração, as Óticas Morumbi prepararam outra super promoção. Você compra sua armação e lentes visão simples de até 2 graus por apenas 10 vezes de R$ 19,90. As Óticas Morumbi estão cheias de novidades para deixar você elegante e cheio de estilo. E não é só isso. Agora você pode aproveitar essa promoção em todas as unidades. Você encontra as Óticas Morumbi em Aroeiras, Lagoa Seca, Itabaiana, Ingá, Queimadas e aqui em Campina Grande, na rua Semeão Leal, número 72, e na rua Afonso Campos, número 138, no centro da cidade. Sempre tem uma pertinho de você. E não esquece que as peças são selecionadas e você tem que levar sua consulta de vista. Óticas Morumbi, qualidade que se vê.
Através de um trabalho social realizado aqui em Campina, policiais militares do 2º BPM descobriram no bairro Dinamérica uma menina de apenas 9 anos que sonha em ser bailarina. Mesmo diante de todas as dificuldades, a pequena Raíssa persiste no sonho de dançar e melhorar a vida da família. Muita gente não sabe, mas a Polícia Militar não garante apenas a segurança. Também existem trabalhos sociais feitos pelos policiais. A Polícia Militar, ela está inserida nessa esfera, ou seja, dentro de um território onde predomina uma precariedade, onde pessoas elas têm uma necessidade, uma carência muito grande, e muitas vezes essa carência é tão somente de atenção. Então o nosso trabalho social ele vai escutar as pessoas que moram naquelas localidades, né, como também de levar doativos, né, doações que pessoas que tomam conhecimento. Foi em uma dessas visitas que os policiais da Rádio Patrulha conheceram a pequena Raíssa, de apenas 9 anos de idade. Na ocasião, o barraco estava fechado e um rapaz se apresentou e insistiu para que batesse na porta e entregássemos uma cesta naquela casa, dizendo ele que a família era merecedora. E quando nós batemos na porta, nós fomos atendidos por Raíssa, né? E ela com uma forma bem delicada, né? Uma educação assim que nos chamou a atenção. Raíssa mora com a mãe e o irmão neste barraco ao lado do meninão. A menina esperta e falante sempre teve um sonho, o de ser bailarina. Porque bailarina é um esporte que eu sempre quis praticar. E também porque toda vez que eu ia para a escola eu ouvia. Desde eu pequenininha com 4 anos. Muitas vezes tu saía daqui a pé lá para ensaiar isso? Uhum. E como é que era? Era difícil, mas tem de lutar pelos teus sonhos. A mãe chegou a sair com a filha a pé do Dinamérica até o Teatro Municipal só para Raíssa não perder a aula de balé. Mesmo assim ela não desistia. Tinha um dia que eu dizia, Raíssa, hoje eu não tenho dia de ônibus para nós ir não. E como é que nós vamos fazer? Ela disse, mas eu aguento, eu vou a pé, mãe, eu vou a pé, eu vou assim mesmo. Não desisti. Muitas vezes eu ainda levava ela um pedacinho no colo. Aí, quando ela cansava, eu parava um pouquinho, nós ia, continuava, acordando sempre cedinho, porque ela estudava à tarde. Ela que me motivou mais assim, tem? Ela não desistiu da dificuldade, não desistiu. Raíssa chegou a ganhar roupa para se apresentar e quer dançar, sabe para quê? Por causa da minha mãe e minha família. Dançando? Uhum. Tanto dentro da casa como aqui fora, o piso é totalmente de chão e assim mesmo Raíssa tenta ensaiar. Por isso, a meta agora é tentar construir uma casa para a jovem bailarina. Os policiais criaram uma vaquinha virtual para tentar construir uma casa para a família da bailarina. A vaquinha online ela é transparente, as pessoas que doam, o nome fica em uma lista, mas só acessa quem quiser. E quem não quiser que o nome apareça pode optar para colocar como anônimo. E o valor da vaquinha ela vai estar sempre ali exposta para as pessoas que visitarem. E quem quiser e puder contribuir para a realização do sonho de Raíssa, basta ligar para o Sargento Rômulo, no número 98869-4668. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e boa noite.